Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos aqui falar sobre tudo que envolve o Glorioso nesses últimos momentos aí, últimas horas desse dia de hoje, 1º dia de outubro, começou um novo mês. Botafogo que terminou o mês passado, podem dizer que tá desidratando, tá caindo. O Botafogo terminou o último mês invicto. Então, não tem como dizer que o Botafogo está caindo de produção. Essa é a velha balela, a velha falácia que a mídia vai tentar empurrar para você, goela abaixo, para você achar que o Botafogo está caindo de produção. Mas não é verdade, não caia nessa. Continue focado nos títulos que iremos ganhar esse ano. Vamos falar de Seleção Sport TV, vai ter Joel dando um alerta, vai ter aí um recado do Anderson Mota, um parceiro nosso aí, falando sobre aí essa mudança de datas que a CBF fez para ajudar a Copa do Brasil, Flamengo, Galo, que mexe também com o Brasileirão, prejudica vários times do Brasileirão, e estão falando um pouco disso e muito mais, pessoal. Vamos lá, mas antes disso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem pingar aqui no nosso canal. Todo dia, 3, 4, no mínimo conteúdos por dia. Então, bora pro vídeo. Essa mão pesada do Caio? Olhar bem pra ele. Boa noite, meu irmão. É difícil. Boa noite. Sempre bom estar com vocês aí. Um abraço. Dodô, quem é o líder da... É o Dodô, cara. Boa noite pra todo mundo. É a torcida do Botafogo que quer que eu pergunte pra você. Ah, é pra mim? Quem que é o líder do campeonato? O líder é o Botafogo, Dodô. Mais uma tá rodada acontecendo? na liderança. O que tá acontecendo Agora eu agora? quero te perguntar o seguinte. O retrovisor continua assim, tranquilo? A torcida do Botafogo tá vendo o retrovisor e tá vendo um carro verde atrás. De farol ligado alto? Farol, tem que ficar esperto, mas continua líder ainda. Calma, a torcida do Botafogo, mas tem que ter atenção. Mas você achou, o que você achou desse jogo? O Botafogo também jogou em Brasília como mandante, só que no sábado empatou 0-0 contra o Grêmio. Era um jogo pra ter ganho? Eu acho que era um jogo pra ter ganho. Eu acho que, por mais que o Botafogo fez algumas substituições, eu acho que o Botafogo tinha que ter um desempenho melhor. O treinador do Botafogo falou depois da entrevista coletiva que o time não jogou bem. E aí já deu o tom. Logo na primeira pergunta ele falou, eu reconheço que o time não jogou bem, perdeu a oportunidade de ficar um pouquinho mais de folga, mas continua na frente ainda e agora tem que olhar pro retrovisor porque o carro verde tá chegando. É isso. Mas se tem uma notícia boa é a volta do Júnior Santos, né? Sim. É o Jacaré, o Pantera Negra, ele é cheio de apelido, né? Não, ele voltou bem, cara. Assim, a movimentação dele... Ele é um jogador que tem uma composição física forte, né? Ele tem velocidade, quase faz a jogada que originou o gol que estava impedido. Aquela que ele limpa pra cá, né? Ameaça, dá o corte. Não, ele fez uma jogada linda, né? Ameaçou, deu o corte, chutou cruzado. O que? Bastos, né? Fez o gol, Bastos fez o gol e estava um pouquinho na frente. Mas o Botafogo perdeu a oportunidade de... Manter pelo menos a distância. Pelo menos a né? distância, isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa liderança do Campeonato Brasileiro, que diminuiu, né? O Palmeiras está a 1 ponto atrás do Botafogo, Fortaleza a 2 pontos. Lembrando que o Fortaleza continua nessa briga, ganhou do Cuiabá 1-0, gol do Hércules. Ninguém vai ter jogo fácil, meu amigo. Dessa reta final, faltando 10 jogos, é tudo pedreira, né, Dodô? É tudo pedreira, não tem como. Eliano, será que o Botafogo vai sentir a pressão igual ao ano passado? Será que é Botafogo ou não, isso aí? Eu acho que ele tá secando. Acho que ele tá secando, hein, Alex? E não pode fazer esse tipo de pergunta perto do Arthur Jorge, não, hein, Dodô? O cara fica bravo, velho. Não gosta de responder essa pergunta, não. Nem faz essa pergunta assim pra ele do ano passado. Você viu o que ele falou? Ô, Caio. Botafogo nesta segunda-feira. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, pra todos os amigos desse Sport Center, também pro fã de esporte. O Botafogo segue vivo na disputa dos 2 títulos, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Vem desse empate com o Grêmio por 0-0 no fim de semana. E agora tem apenas 1 pontinho de diferença apenas entre Botafogo e Palmeiras. Ou seja, vai ser com emoção até a reta final. O técnico Arthur Jorge optou em levar um time misto para essa partida por conta do desgaste da equipe. Para se ter uma ideia, foram 5 jogos em menos de 15 dias. Agora é reta final, faltam 10 partidas para o fim do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, vai ser com emoção. Tem Botafogo, Palmeiras e Fortaleza aí
nessa disputa. O Botafogo eliminou, vale a gente relembrar, o Palmeiras nas oitavas de final da Conmebol Libertadores e com isso o Verdão só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Já o Botafogo segue dividido, continua com essa maratona de jogos, está na semifinal da Conmebol Libertadores. No final de semana agora, pelo Campeonato Brasileiro, encara o Atlético Paranaense fora de casa e o técnico Arthur Jorge falou sobre esse excesso de jogos, mas claro, trouxe também a informação que, na verdade, esse excesso de jogos é pelo sucesso, né, do Botafogo. Então, isso tem sido importante também para o time. Ele não reclamou sobre esse excesso de jogos. E só para a gente fechar também, o treinador foi firme em dizer que não vai priorizar nenhuma das duas competições, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores. É foco total, 100% então, nas duas competições. Ele chega agora nesse Sport Center. O nosso foco tem que ser em nós próprios. Eu não tenho por hábito falar muito do adversário, ao contrário de quem muito fala do Botafogo, e eu preocupo-me exatamente de falar da minha equipa, dos meus jogadores, daquilo que é o que eu consigo controlar. E nós vamos procurar manter esta competitividade, esta consistência para poder estar na frente no Brasileirão, podermos atacar bem esta semifinal de Libertadores. Portanto, são momentos e será um novo ciclo dentro de uma temporada de grande exigência que nós atacaremos agora a partir da próxima semana e depois com a paragem, depois da próxima paragem FIFA também. Botafogo são elencos mais fartos do que o elenco do Fortaleza. Mas você acredita que o Fortaleza segue também? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai intensificar essa briga. Não sei se ele chega justamente por principalmente um Palmeiras que não demonstra largar o Campeonato Brasileiro ou pelo menos facilitar, né, a vida. Já conseguiu colar no Botafogo. Acelerou. Então, exatamente. Então, assim, não imagino o Abel valorizando muito o tempo que tem para treino, o tempo que tem para descanso, entendendo e sabendo aproveitar, né, as ausências nas outras competições. Imagino o Fortaleza brigando da maneira como o Fortaleza fez até então. Sim. Porque num determinado momento falava-se muito de Botafogo, de Palmeiras, de Flamengo. E quando a gente percebeu, o Fortaleza já estava ali, já estava incomodando, já estava, inclusive, dormindo na liderança certa vez. Então, eu imagino o Fortaleza mantendo esse ritmo, mas não sei se conseguindo chegar muito por conta de Palmeiras. Botafogo também, mas muito por conta de Palmeiras. Pois é, o Fortaleza e o Palmeiras com apenas o Campeonato Brasileiro para se preocupar. O Palmeiras aproveitando demais esse momento de descanso. O Abel falando sobre isso, porque era o sonho do Abel, era ter esse tempo para cada rodada do Campeonato Brasileiro conseguir treinar a sua equipe. Agora ele tem isso. O Botafogo já não tem. O Palmeiras acelerou. Se tem alguém que o Palmeiras não gosta de ver no retrovisor, esse alguém é o Palmeiras, André. Para mim, essa é a grande diferença em relação às chances de cada um, né? O Palmeiras com semanas livres já há um período maior. O Fortaleza entrando nesse momento, só com o Campeonato Brasileiro, depois de mais ou menos uma semana atrás, né? Foi na noite de terça-feira que o Corinthians eliminou o Fortaleza da Copa Sul-Americana. Então, uma rodada que foi a passada é do mesmo jeito, porque o Fortaleza jogou na terça-feira. A partir de agora, o Vojvoda e a comissão técnica dele vão poder trabalhar em condições teoricamente iguais às do Palmeiras. Mas tem os deslocamentos, tem o tempo de duração de voos do Fortaleza, e é uma coisa que vem se acumulando já desde o início do ano. Evidentemente, os outros clubes, o Palmeiras especificamente, não tem culpa nenhuma disso, claro. Mas é só um fator na disputa que a gente não pode ignorar, a gente não pode fingir que não existe. E talvez seja um fator que deixe as chances do Fortaleza um pouco menores até o final do campeonato, além, é claro, das diferenças técnicas entre os elencos. Estou fazendo comparação direta com o Palmeiras e com o próprio Botafogo. Botafogo tem semifinais de Copa Libertadores com o Peñarol. É viagem, é equipe de tradição como adversário. Essa equipe eliminou o Flamengo. É uma chance de um título que seria absolutamente histórico para o Botafogo no seu retorno aos troféus. Ainda mais aquele troféu que todo mundo que é candidato a alguma coisa na América do Sul sonha em conquistar. Eu acho muito difícil, por mais que o trabalho seja para isso, por mais que a mentalidade dos jogadores seja não se dividir, a partir de agora eu acho difícil o Botafogo no Campeonato Brasileiro
ter o mesmo, como eu posso escolher uma palavra que possa ser usada a essa hora? Vontade, pra gente não usar. O mesmo empenho, boa. o mesmo desejo no Campeonato Brasileiro em relação à Copa Libertadores. Mas, como é o melhor time do Brasil já há algum tempo, praticando o melhor futebol que a gente tem aqui, talvez o Botafogo consiga levar essa disputa com o Palmeiras e provavelmente, não sei até quando, com o Fortaleza, até o fim do campeonato. A minha impressão é que o Palmeiras é o time mais forte e mais difícil de ser contido nessa reta final. Mas, é claro, a gente vai ter que acompanhar os jogos e vai ser muito bom. E o Fortaleza é o time que mais jogou na temporada, porque ainda tem a Copa do Nordeste. Exato. Ainda tem isso. Então, tem mais jogos ainda acumulados nas costas desses jogadores. E quando a gente fala elenco, a gente não fala dos 11, não. A gente fala do elenco mesmo. O Palmeiras, que tem mais opções olhando para o banco de reservas, ainda mais agora que só tem essa competição, é um Botafogo que também tem mais opções olhando para o banco de reservas. Falando isso, pensando nisso, o Palmeiras é o favorito para esse título do Campeonato Brasileiro, Mari? Você consegue dizer isso? A gente já conseguiu acompanhar uma queda de desempenho e rendimento agora do Botafogo contra o Grêmio, logo depois de uma partida muito desgastante, né? Física e mentalmente falando, que foi de Libertadores contra o São Paulo. Então, o Arthur Jorge, ele precisou poupar algumas peças e principalmente ali dupla de volantes. O Botafogo, ele sentiu essa ausência, né, de Marlon Freitas e Gregori, que realmente são o motorzinho dessa equipe, enfim, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva do time. Então, se você soma isso, que o Botafogo vai ter partidas difíceis ainda em Libertadores e ele pode, né, priorizar, poupar e mexer na equipe, esses jogadores que entram, eles precisam manter um rendimento. E não aconteceu isso contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo. O Abel, ele consegue encontrar melhores soluções justamente porque ele tem o time mais descansado também. É favorito o Palmeiras. Sim. Ainda mais é um Palmeiras que enfrenta o Fortaleza em casa e também o Botafogo em casa, né? Como disse o Vinícius. É o time que depende de si nesse Campeonato Brasileiro. Botafogo! Fala, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Cantarelli. Os jogadores do Botafogo retornaram aos trabalhos hoje no Espaço Lunier. Serão 4 dias até a viagem para Curitiba, onde a equipe enfrenta o Atlético Paranaense, sábado, 16h30, na Liga Arena. Os jogadores ganharam 2 dias de folgas, importantes para a recuperação física do elenco. Agora, nesses 4 dias, os atletas treinarão em 2 partes. Primeiro na academia, fazendo exercícios, e depois no campo, realizando trabalho técnico e tático. No entendimento da comissão técnica, houve um desgaste muito grande nesses últimos dias. Afinal de contas, foram 5 jogos em 14 dias, uma maratona que exigiu muito dos atletas, principalmente no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, na semana passada, quando a equipe garantiu a classificação às semifinais da Libertadores. Tanto é que o reflexo foi visto no jogo contra o Grêmio. O Furacão será o primeiro dos 10 jogos que o Botafogo terá nessa reta final de Campeonato Brasileiro, sem falar, claro, dos jogos pela Libertadores. Já estamos na reta final da temporada e o treinador português quer trabalhar a parte física e mental dos jogadores, para que não aconteça o que aconteceu no ano passado. Falando nisso, a gente vai trazer a palavra do técnico Arthur Jorge, falando sobre a força mental dos jogadores e o que ele espera de cada um nesse finzinho de temporada. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre a força mental do Botafogo, não me compete a mim estar a poder avaliá-la publicamente. Eu, para mim, sei perfeitamente que grupo de homens eu tenho, que equipa eu tenho, sei daquilo que nós somos capazes de fazer, tenho plena confiança naquilo que nós somos capazes de fazer e a forma como jogamos contra quem for, onde quer que seja. Isso para mim é o mais importante, portanto não me assusta o que quer que seja, quero é tirar e extrair o melhor de cada um de nós, fazer com que nós possamos olhar para dentro e que possamos, acima de tudo, dar o nosso melhor. É aquilo que eu a maior parte das vezes peço aos meus atletas. Eu não peço nada de sobrenatural, peço que cada um deixe a sua última de suor, a sua última gota de sangue em cada jogo, para que nós possamos chegar onde queremos, dar o melhor de si. Tá aí o técnico Arthur Jorge, muito confiante com os seus atletas. Como eu disse, restam 10 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 5 jogos em casa e outros 5 fora. Dos 5 que ele terá em casa, 2 poderão não acontecer no estádio Newton Santos. Dia 20 de outubro contra o Criciúma e dia 23 de novembro contra o Vitória. Nesses dias haverá shows do Bruno Mars e da banda For Fun.
O Botafogo aguarda para saber o que será feito e onde a equipe jogará. O show do Bruno Mars, no dia 20 de outubro, será exatamente na data da partida contra o Criciúma. Agora, o jogo contra o Vitória será um dia antes do show da banda Forfã. Sendo assim, existe uma possibilidade dessa segunda partida ser realizada no Newton Santos, mas o Botafogo só vai decidir isso depois que houver o desmembramento da tabela do Campeonato Brasileiro. Se não jogar no Newton Santos, o Botafogo terá que jogar aqui no Rio. Isso porque o regulamento da CBF não permite que a equipe jogue os últimos 5 jogos como mandante fora do estado. Ou seja, Maracanã, São Januário ou até mesmo Raulino de Oliveira podem ser a casa do Botafogo em pelo menos um desses 2 jogos. Valeu, Canta? Eu gosto de Bruno Mars e Forfã. Então, mas vamos lá, isso gerou um problema. No ano passado. E a CBF... Não lembra do ano passado. Não pode falar do ano passado? Não. Gerou um problema ano passado lá com o Luizito Soares, jogo em São Januário, Botafogo e Grêmio, enfim. Outro problema é o seguinte, olha o que a CBF arrumou. Botafogo e Criciúma tá marcado pro dia 20 ou pro dia 21, não tá marcado ainda, né? É pra data... base dia 20 de outubro, mas vai ser por ali. É por ali. É um absurdo, a gente tá no dia 1º e a CBF ainda não divulgou a tabela desmembrada. Beleza. Dia 20 é a rodada do Campeonato Brasileiro. Só que a CBF marcou o jogo da Copa do Brasil, que seria no dia 17, entre Vasco e Atlético Mineiro, pro dia 20 em São Januário. E aí o Botafogo muito provavelmente vai ter que jogar contra o Criciúma no domingo, dia 21. Em São Januário. Será que vai ser em São Januário? Não, Será que vai ser no Maracanã? Domingo, né? Dia 20? Então é 19 e 20. É. 19 e 20. Porque 20 é a final da Copa do Brasil. Ah, perdão, semifinal. A semifinal. O jogo do Corinthians com o Flamengo e o outro jogo. O que eu quero dizer é o seguinte: Vasco e Corinthians se incomodaram muito com essas mudanças. Sim. A CBF alegou isonomia e respeitou o pedido do Flamengo, atendeu uma solicitação do Flamengo para mudar. E o Fla-Flu foi pro meio da semana anterior. E aí o Fla-Flu passou para quinta, então eu vou chegar lá. O Fla-Flu passou para quinta-feira, 8 horas. Será que se o Botafogo pedir para jogar contra o Criciúma na quarta-feira, a CBF vai aceitar? Alegando que tem o show do Bruno Mars e para jogar em casa, o Botafogo pede para jogar quarta-feira. Já que a rodada vai começar quarta-feira, não traria nenhum prejuízo ao Criciúma e ajudaria o Botafogo pro Botafogo jogar em casa. Será que a CBF aceitaria? Porque o Botafogo tá procurando um estádio para jogar. E aí, qual é a isonomia? Será que o Botafogo pensou nessa possibilidade, aliás, de solicitar essa CBF? Porque o jogo não pode ser quinta-feira por causa do Fla-Flu e não pode ser sábado por causa do Vasco e Galo. Esse jogo necessariamente vai ter que ser no domingo. E aí a gente não sabe onde vai ser. Tem que ser no Rio de Janeiro, esse é outro problema. Sim. Porque o Vasco às vezes tenta solicitar o Maracanã e não consegue. É. O Vasco joga em São Januário no sábado. Sim. Não sei se há tempo hábil ou se o Vasco vai permitir jogar 2 partidas em São Januário em 2 dias. Volta Redonda não traz atratividade. Com todo respeito, não é um palco legal para receber um jogo desse tamanho. Tá o gramado? O gramado tá até legal, mas não dá apelo. Os jogos em Volta Redonda não enchem. O Volta Redonda disputou um jogo de acesso recentemente com 4.000 pessoas. Engraçado que era diferente antigamente, né, cara? Não, a população de Volta Redonda não tem frequentado o estádio. Mas lá atrás o negócio era bem... Então, lá atrás lá ele, né? É óbvio que esses shows são muito rentáveis, mas o Botafogo trouxe um problema técnico para ser resolvido. Eu acho que a melhor solução era... O Palmeiras já pediu uma vez para jogar segunda-feira, a CBF atendeu. Eu acho que a melhor solução era... CBF, vocês anteciparam aí o Fla-Flu e anteciparam o jogo do Vasco contra o São Paulo. Antecipa o meu jogo, que eu jogo no Newton Santos. E aí, se a CBF diz não, eu quero ver onde eles vão enfiar essa isonomia que eles dizem ter. Porque... Dia 16 tem show Não, show no final de semana. Foi depois lá na frente, agora é Bruno Mars. O Ronaldo falou que dia 16 também tem show no Newton Santos. Bruno Mars? Também tem show no dia 16? Ele falou aqui no chat aqui, mas eu não sei. Bruno Mars tá muito então confuso, são vários né? shows do Bruno Mars no Newton Santos. Cara, tá muito confuso esse negócio de show, de CBF, de tabela. 19. 19? 19 e 20. Ó, o Ronaldo tá falando que são 3 shows. São 2 shows, Ronaldo. Então tá errado aqui. Estádio Newton Santos. Ao vivo, hein, galera? 16, 19 e 20. Então o Ronaldo tá certo. Pode ser na sexta. Brilhou muito no Corinthians, o Ronaldo. Bem, o jogo pode ser no dia 18. 18 não tem show. Ah, ele tá falando que eu vou dia 16, depois então, que ele sabe olha só, que tem os shows são 16, 19 e 20. Não pode ser na quinta-feira por conta do Fla-Flu. Pode ser na sexta. Não pode ser na sexta? Sexta-feira não tem show. Pode botar um jogo na sexta-feira. Não tem outro jogo no Rio de Janeiro. Eu acho que o Botafogo podia tentar encontrar a solução desse jeito. Porque pra jogar em qualquer outro estádio no Rio, o Botafogo perde muito. Inclusive em São Januário. Vou falar uma parada aqui. Inclusive em São Januário. O ano passado não o Botafogo sei se complica. A tentativa deveria ser Maracanã. Também acho.
O Botafogo se complica no passado em São Januário. Também acho. Ele perde um jogo pro Grêmio em São Januário. Então, ficou legal. A torcida do Botafogo foi a São Januário, foi um caldeirão maneiro. Mas aquela fase, né, inexplicável. O Botafogo tomou realmente uma virada. Luiz Soares jogou muito. Enfim. Foram 2 viradas na sequência, um pro Palmeiras e depois pro Grêmio. Minha solução seria pedir a CBF pra esse jogo ser na sexta-feira. No Maracanã. Não, no Newton Santos. Ah, sim. Acho que o Botafogo não pode abrir mão do Newton Santos nesse momento. Eu também acho que não. Se não for possível, aí eu tô contigo, Maracanã. Fala, pessoal, esse aí é o Anderson Mota. Ele é um grande youtuber botafoguense, né? Eu admiro muito o trabalho dele. Ó, o link do canal dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, desse vídeo que eu vou mostrar um trecho pra vocês, e do canal. Vão lá, dá uma moral pra ele, se inscreve no canal dele, deixa o like no vídeo e comenta o vídeo dele, porque é bom pro trabalho dele e de todos nós, né? É sempre bom você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em todos os canais da mídia botafoguense. Então, bora pro vídeo dele, que é um vídeo muito legal. Pessoal, a CBF cada vez mais se complicando, né? Tudo acontece por um calendário muito mal feito. Um calendário que não tem brecha. Tudo bem que tivemos o problema lá do Rio Grande do Sul, o futebol ficou parado por alguns dias, mas não tem brecha. E o que acontece? O Flamengo e o Atlético Mineiro fazem uma solicitação na Copa do Brasil, no qual a CBF atende os dois, mas simplesmente eles não pensaram nas consequências que poderia causar você ajudar o Flamengo e o Galo numa situação de Copa do Brasil. Por quê? O Vasco não gostou, que é um grande interessado, o Corinthians não gostou, mas tem uma coisa. Vai afetar 8 times no Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro pode parar na justiça. Meu Deus do céu, cara. Estão conseguindo manchar todo e qualquer campeonato. Estão conseguindo manchar a Copa do Brasil, consequentemente manchar o Campeonato Brasileiro. Eu vou te explicar isso. E outra, onde é que vai ser Botafogo e Criciúma? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal. Me ajudem a chegarmos aos 61 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem, se inscrevem aqui no canal do Anderson Mota. Me dê essa moral, me ajudem. Galera, vou começar logo falando sobre isso daqui. Onde o Botafogo vai jogar contra o Criciúma? Dirigente do Vasco revela que Botafogo e Criciúma seriam em São Januário, mas mudança da CBF deixa uma incógnita. O Botafogo escolheu jogar em São Januário contra o Criciúma, no dia 19 ou 20 de outubro pelo Campeonato Brasileiro. A razão é que não terá o estádio Newton Santos na data. Vai ter um show lá, tá? Vocês podem achar que incompetência do Botafogo, falta de planejamento, etc. O que eu posso falar é que não vamos jogar contra o Criciúma no Newton Santos, ok? A razão é por conta dos shows do Bruno Mars. No entanto, pode haver uma nova mudança. A informação foi revelada pelo vice-presidente geral vascaíno Paulo Salomão, hoje no Sport TV. Já estava tudo acertado para Botafogo e Criciúma ser no final de semana do dia 19 ou dia 20 em São Januário. O Vasco jogaria fora de casa com São Paulo pelo Brasileirão. No entanto, a CBF, em uma decisão que beneficiou Flamengo e Atlético Mineiro, irritou Corinthians e Vasco, alterou os jogos da Copa do Brasil no meio de semana, dia 15 e 16, para o fim de semana. Assim, o Vasco jogará no dia 19 em São Januário com o Atlético Mineiro. De acordo com o dirigente, ficou uma indefinição sobre Botafogo e Criciúma. Vasco e Corinthians ainda tentam voltar à tabela original, acionando o STJD. Vamos lá, uma informação que eu obtive. Botafogo vai jogar em São Januário. Muito provavelmente esse jogo será no dia 20, no domingo, tá? Sendo no dia 20, Botafogo jogará com Criciúma em São Januário. E dia 23 o Botafogo enfrenta o Peñarol no Newton Santos. Então, não tá batido o martelo, mas muito provavelmente Botafogo e Criciúma será em São Januário. Agora, vamos começar a falar das burradas da CBF. Prestem atenção. Dirigente do Vasco diz que mudança de datas da Copa do Brasil fere 2 artigos da CBF. Beleza? O Marcelo Santana diz que a CBF manipula impacto esportivo na Copa do Brasil e no Brasileirão da Série A. Depois do posicionamento público do Pedrinho, né? O Marcelo Santana, o diretor da SAF do clube lá do Vasco, também se manifestou sobre a alteração das datas dos jogos da Copa do Brasil.
A entidade divulgou na noite desse sábado que os jogos serão disputados dia 2, 19 e 20 de outubro. Marcelo publicou em suas redes sociais que a decisão da CBF é absurda e que manipula o impacto esportivo na Copa do Brasil e no Brasileirão, além de ferir 2 artigos do Regulamento Geral de Competições da entidade. Beleza? Vamos lá, galera. Prestem atenção. Simplesmente para beneficiar Flamengo e Atlético Mineiro, tá? A CBF ela mudou tudo. Ela colocou rodada do Campeonato Brasileiro nos dias 16, 17. Só que, prestem atenção, a data FIFA, ela é do dia 7 ao dia 15. Então, no dia 15, teremos Colômbia e Chile, Paraguai e Venezuela, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia e Brasil e Peru. Times que serão afetados com essa nova tabela. Está marcada a rodada dia 16, logo na quarta-feira, Vasco e São Paulo. O São Paulo que não tem nada a ver com isso e brigando por uma vaga na Libertadores, provavelmente vai ter dificuldade em ter os seus jogadores que estarão na data FIFA. Fortaleza e Atlético Mineiro. Tudo bem que o Atlético Mineiro, para ele é até um benefício, mas ele não terá seus jogadores da data FIFA no Brasileirão. Flamengo e Fluminense. Tudo bem que é o interesse do Flamengo. O Flamengo vai jogar desfalcado. Mas o Fluminense não terá o seu principal atleta, provavelmente, que é o ponta direito, John Arias. O Fluminense não terá, e o Fluminense está na degola. O Fluminense não pode abdicar de ter o seu melhor jogador, correto? Agora o mais impactante. Corinthians. O Corinthians pode não ter vários jogadores. Tudo bem que o Corinthians está na Copa do Brasil, cara, mas o grande foco do Corinthians é não ser rebaixado. Ele pode ter vários desfalques no Campeonato Brasileiro. Vocês estão tendo noção que são 8 equipes afetadas, que essas equipes podem sim entrar no STJD e na justiça contra a CBF sobre essa mudança. Isso vai prejudicar o campeonato. Vai prejudicar o campeonato. O Corinthians já está ameaçando ir na justiça comum. O Vasco também. O Fluminense, ele meio que analisa. Porque o Flamengo vai ter desfalques, mas não ter o John Arias é muito grave. O São Paulo, que foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro. O que o São Paulo tem a ver com isso? Amigos, a CBF está perdida. A CBF está manchando todos os campeonatos dela. Vamos ver no que isso vai dar. Mas estão tentando realmente afundar o Campeonato Brasileiro. Porém, o Textor, lá ano passado, falou que o Edinaldo não tinha competência para ser presidente da CBF. E aí a galera é chororô, é porque perdeu, é choro de perdedor. Agora tá aí. Tá todo mundo vendo e sentindo na pele o descaso que tá o futebol brasileiro. Então, pessoal, o Joel Santana, Papai Joel, né, mandou um alerta aí no seu canal no YouTube, falando sobre o Botafogo e os perigos aí que esse Brasileirão, que o Palmeiras ali na cola pode trazer. Joel Santana faz alerta ao Botafogo de John Textor. Tudo ajuda o Palmeiras, cuidado com ela. O futebol não se ganha só dentro de campo. É o Brasil, né? O ex-técnico de futebol e hoje comentarista Joel Santana acredita que o Botafogo será campeão brasileiro, mas está preocupado. Ele apontou fatores extracampo na disputa com o Palmeiras pelo título. Ele foi perguntado, né, sobre a sombra do Palmeiras, ali na cola do Botafogo, e respondeu: a sombra é porque ele quer, e o canal está avisando há muito tempo. Botafogo, se preocupe com o Palmeiras. Além do Palmeiras ter força de time grande, equipe campeã, tem ela fora de campo. Vocês sabem de que eu tô falando. E tem mais. John Textor, preste atenção. Futebol não se ganha só dentro de campo. Se ganha fora também. Outro dia, o Palmeiras fez um pênalti no Vasco, que a bola bateu na mão do cara, estava de costas, o árbitro não deu. Se tiver a favor do Palmeiras, ele vai dar. Futebol se ganha de todos os lados. Você está muito, por dizer assim, honesto, no melhor da palavra. Está muito olhando para o futebol, só uma situação. A situação está acontecendo e você não está vendo, alertou o João Santana em seu canal no YouTube. Bom, o Mauro César já falou sobre isso também, sobre a questão do VAR Meiras, deu uma ironizada. O comentarista
critica a arbitragem de Palmeiras, Atlético Mineiro e ironiza. É Varmeiras, como chama? Com um pênalti daquele, já é campeão. O comentarista da Rádio Jovem Pan, Mauro César, se mostrou indignado com a arbitragem de Bruno Arleu Araújo, em Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, jogo realizado no último sábado em Campinas pelo Brasileirão. O jornalista reclamou dos 2 pênaltis marcados a favor do paulista. Não, falar do pênalti não? Com um pênalti daquele já é campeão. Brincadeira, né? Brincadeira aquilo. No contexto de qualquer análise, essa arbitragem de sábado tem que ser ressaltada. O pênalti é absurdo. Como foi aquele gol anulado do Cruzeiro sobre o Palmeiras no Allianz Parque. É Varmeiras que chama? Quase não se fala. Acho tão tímida a abordagem sobre esse tipo de coisa. A arbitragem bizarra. O que é esse pênalti? Não dá. Criticou Mauro César. Aí você vê, Mauro César, Joel Santana, todo mundo percebendo para onde tá caminhando as coisas. Tá muito feio, cara. Mas com certeza esse ano a gente vai conseguir ganhar, mesmo contra esses canalhas da arbitragem que estão sempre ali ajudando o mesmo time. Bom, pessoal, é isso aí. Como eu falei no começo do vídeo, vão querer entubar, enfiar a goela abaixo de vocês que o Botafogo está em queda de rendimento. Mas diferente do ano passado, não existiu uma grande vantagem feita em nenhum momento por nenhum dos vários líderes que já tivemos nesse Brasileirão. Flamengo, o Atlético Paranaense foi líder, o Botafogo, acho que o Bahia dividiu liderança com o Flamengo uma vez, o Fortaleza, ninguém abriu mais de 3 pontos na liderança em nenhum momento. Então não tem como dizer que um certo time desidratou e está despencando, está pipocando, porque sempre esteve ali ponto a ponto a diferença. Ou era de 1 ponto, ou era de 0 pontos, era um saldo de gol, ou era de no máximo 3 pontos para o vice-líder. O Botafogo é ainda o líder. O Botafogo que vem de um mês de setembro maravilhoso. Não digam que é o contrário. O mês de setembro do Palmeiras, muito bom também. Eles vieram aí, acho que não, ganharam todos os jogos do Brasileirão. Porém, não estão disputando nenhuma Copa, porque foram eliminados. O Botafogo segue vivo na Libertadores. Vivíssimo, por sinal. É um dos 4 que restaram. Aí está na semifinal. Está 3 joguinhos da glória eterna. E o Botafogo vem de classificação na Libertadores e invicto no Brasileirão. Então é sim um ano fantástico. O Palmeiras não vai ficar até o final do ano ganhando todos os jogos. Se por acaso ficar, merece ser campeão. A não ser que sejam jogos ganhos no apito todos eles. Aí também puder, tanto limite, né? Mas se por acaso engatar várias vitórias seguidas, sem perder nenhuma, só vitória, vai merecer, gente. O Botafogo não vai ser um time perfeito que vai ganhar tudo. E se por acaso não ganhar o Brasileirão, vamos lá, vamos ganhar a Libertadores. Não tem nada perdido. Parem com esse pessimismo. Não sejam a âncora que puxa o Botafogo para trás. Sejam o vento que vai levar aí a embarcação do Fogão rumo às glórias. Então, pessoal, mantenham o foco, mantenham a confiança no time. É o melhor Botafogo que nós todos já vimos. Então, não esqueçam disso. John Textor está trabalhando, toda a parte do staff do Botafogo trabalhando firme, os jogadores trabalham firme, o Arthur Jorge trabalha firme. Parem com essa ideia ridícula de que o Arthur Jorge é um lixo, é isso, é aquilo, porque ele poupou time. Não é ele o único responsável por poupar time. A fisiologia do Botafogo, que é um setor que é bem montado para isso mesmo, para evitar contusões ao máximo que for possível, né? Não dá para você evitar, por exemplo, uma fratura, que é um impacto. Isso aí é algo que ninguém consegue prever. 2 caras têm um impacto forte no campo, você não vai conseguir prever isso com nenhum tipo de exame. Agora, a parte muscular, né, a parte de ligamentos, isso você consegue ali prever com vários exames diferentes. E é caro você montar esse setor todo para ele te dar ali o embasamento para te prevenir. E aí você, na hora que ele te dá o relatório com quem está quase estourando, você vai ignorar isso? Não pode, gente. Melhor perder 2 pontos em um único jogo, onde você teve ali 5 reservas que não jogaram tão bem, do que você perder dezenas de pontos, porque esses caras que você queria botar pro jogo foram pro campo, se machucaram, e aí você ficou igual o Flamengo aí, ó, depenado o Flamengo. Meio elenco machucado. A lista de jogadores machucados do Flamengo formaria um elenco dos mais caros do Brasil. E aí você vai e perde a temporada inteira, perde o ano inteiro com, vamos dizer assim, imprudência. Quando você pede profissionalismo no Botafogo, quando você pede gestão, planejamento,
é isso, gente. É você ter ali um setor que te embasa de informações sobre a parte física dos jogadores e permite que você tenha mais cautela na hora de usar jogador A ou jogador B. E se temos o tão sonhado melhor elenco do Brasil, é para usar. Não vamos pensar só em usar isso como uma bravata, uma zoeira com os rivais, que se tem o melhor elenco do Brasil, se gasta tanto dinheiro com ele, você tem que usar os jogadores. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu acho que tem muita gente aí, eu vejo comentários, eu fico meio que assustado com o nível de histeria e desespero de algumas pessoas com relação a coisas que, cara, tão cristalinas diante dos nossos olhos. É só você enxergar. Tapa mais os ouvidos, tá? Diante de alguns programas da mídia. Eu trago eles aqui para vocês escutarem e saberem o que a mídia tá falando do Botafogo. Quais são as narrativas, as mentiras contadas, né? Mas nem tudo que eu trago aqui é para você escutar o cara falar e acreditar. Você tem que ter senso crítico de escutar, analisar, interpretar e ver se faz sentido. A mídia vai querer enfiar a goela abaixo de todos nós aqui que o Botafogo está desidratando. E pode ser que venha a desidratar. Não é o caso agora, por enquanto, ainda não. Não aconteceu isso. Nesse momento, ano passado, o Botafogo já fazia uma campanha patética no segundo turno. Eram 12 pontos no segundo turno. Pelo amor de Deus, isso aí a gente fez mais que isso só em setembro. Então vamos parar de histeria coletiva. Não é um repeteco de 2023, até porque, para ser um repeteco, a gente teria que abrir aí 10 pontos de diferença. Isso nunca aconteceu. Então, vamos ter um pouco mais de calma, serenidade e vamos confiar no Fogão esse ano. Que, se Deus quiser, nós seremos campeões. Pessoal, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Fogão. O canal do Anderson Mota, que foi quem apareceu aqui, quem deu ar da graça no nosso canal, falando sobre a CBF, a mexida que ela fez no calendário, trocando jogos de posição, adiantando o jogo de Copa do Brasil, adiando de brasileiro e tudo mais, tá aqui embaixo na descrição. O canal do Anderson Mota é um cara muito bom, eu sou grande fã do trabalho dele, acompanho desde 2022, o canal dele é muito legal e eu indico que vocês se inscrevam lá e dêem uma moral pro Anderson. Vai lá no vídeo dele e fala: vim aqui pelo canal Notícias do Fogão, ele mostrou seu vídeo, indicou o canal, tamo junto, tô inscrito. E vamos lá, todo mundo dar uma moral pra ele. É isso aí, pessoal, fico por aqui. Até o próximo vídeo.